Este é o Desafio Profissão, um programa da equipe de orientação profissional do curso de Psicologia da PUC de São Paulo, do NASCE Orientação Vocacional, em parceria com a TV PUC. E agora conversaremos sobre a profissão do piloto de aeronaves. E para isso contaremos com as contribuições do Edson Gaspar, que é mestre e doutor em administração de empresas. É graduado e pós-graduado em análise de sistemas. Atualmente é piloto comercial, instrutor de voo de helicóptero e avião e elemento credenciado em prevenção de acidentes. Além disso, é coordenador do curso de aviação civil na Universidade Anhembi Morumbi. E o Luiz Fábio Scatamakia Cordeiro, que é copiloto em aeronaves Embraer 190 e 195 na Azul Linhas Aéreas. É bacharel em aviação civil pela Universidade Anhembi Morumbi. E eu agradeço a presença de vocês. E poderíamos começar com um caso, uma piada, uma situação a respeito do piloto. É sempre engraçado porque quando a gente fala que a gente é piloto, as pessoas já falam, mas quando você começa internacional, você faz uma rota fixa, né? Não, hoje é o dia de responder todas essas perguntas, né? A gente não fala para a companhia, a gente quer operar internacional. A companhia chega para você e te faz o convite para você querer operar internacional e a gente não tem uma rota fixa. E a gente voa todas as rotas da companhia pelo seu equipamento que você voa, né? No meu caso, o Embraer, né? Então, Brasil todo. E assim, lembrei agora, aproveitando para contribuir com você, quando as pessoas perguntam, o que você faz? Eu sou piloto. Ah, você é piloto? Que legal. Nossa, então você ganha um salário astronômico, você tem muitas namoradas, você voa para todo quanto é lugar. E assim, nossa, como é que é quando você está voando? Você pode atender celular? Não pode. E as pessoas têm toda aquela mística, aquele glamour em cima da carreira. E é uma carreira, lógico, me traz muito prazer, mas é uma carreira como outra. E existe um outro comentário assim, tanto que normalmente o piloto quando está voando é assim, mundo, pare de girar porque eu estou voando. E quando ele pousa, mundo, volte a girar porque eu já pousei. É mais ou menos assim, né, Luiz? Essa é uma visão interessante. Então, pegando essas questões, existe um glamour da profissão, né? Como é que uma pessoa se forma piloto? Tá. Bom, só para começar assim, a dirimir a dúvida da sua pergunta, que nem, o Luiz está aqui, o Luiz ele fez o curso de aviação civil, ele fez uma universidade, tá? Que é tendência hoje no mercado. Eu fui formado um pouquinho antes, você vê que a idade nossa quase é muito quase igual. Eu fui formado um pouquinho antes, mas na minha época não existia formação superior. Sim. Então, e como é que funcionava? Na época que eu fiz o curso, era Departamento de Aviação Civil, nem a ANAC existia. Depois que foi criada a ANAC. Hoje, a legislação brasileira não exige formação superior para que você se torne piloto. Existe um curso técnico que é regulado pela ANAC, de piloto privado, piloto comercial e piloto de linha aérea, para que você possa atuar de acordo com a área que você vai voar. Só que essa situação, vamos dizer, a legislação não exige formação superior, mas o mercado exige. Quando o piloto vai se candidatar a uma vaga de uma companhia aérea, por exemplo, a companhia aérea ela dá preferência para quem tem formação superior. Então, como é que faz para ser piloto? Tem pelo site da ANAC, tem as várias escolas de aviação, aeroclubes, que tem disponíveis no Brasil inteiro, e tem universidades. Hoje, se eu não me engano, são 12 universidades que ministram formação de aviação civil ou ciências aeronáuticas. Então, depende muito da intenção da pessoa. O que eu quero fazer? Eu quero ir para a linha aérea? Sugiro formação superior. Sabe? Agora, olha, a minha intenção não é essa, então faça no aeroclube, faça numa escola. No site da ANAC tem todas as explicações. Normalmente se faz um curso teórico de 4, 5, 6 meses teórico, depois faz um exame na ANAC e aí começa a fazer as aulas práticas de voo. Existe simulador de voo também, mas é imprescindível fazer aula prática de voo. Edson. Edson sou eu. Desculpa, Fábio. Luiz. O que estuda na universidade uma pessoa que
quer se tornar piloto? Uma coisa que eu achei muito interessante no curso de aviação civil na AMB é exatamente focar para a área de administração de companhia aérea. Porque, assim, meu sonho sempre foi ser piloto de avião, desde criancinha, eu sempre brincava de piloto, então eu ia para o aeroporto, eu ia com meu pai, nem que se fosse para ficar na porta do aeroporto lá, mas eu tinha que estar lá, tirando querosene, né? Sei. Mas o curso de aviação me abriu a mente para a área de administração, que é um negócio muito interessante, e até penso no futuro, depois que virar comandante, que primeiro a gente tem que voar bastante para poder virar comandante, né? Chegar a um cargo de administração de companhia aérea voando em conjunto, né, que é muito interessante. Então, a aviação civil, o curso de aviação civil me abriu a mente para a área de administração, que é muito interessante, que eu aprendi, foi muito legal. Mas você passou por essas fases, piloto privado, Passei por tudo piloto isso. comercial, piloto de linhas aéreas. As pessoas perguntam, quanto tempo leva para você virar piloto? Na verdade, é mais a questão financeira que vai te dizer quanto tempo você vai levar, porque a hora de voo um negócio não é muito barato, né? Aqui no Brasil principalmente. Então, o que vai dizer quanto tempo você vai levar para estar preparado para ingressar no mercado de aviação é só questão financeira, infelizmente, né? Porque o custo de hora de voo não é barato, né? E não existe um serviço público nesse sentido? Não. Não. A ANAC recentemente lançou um programa de bolsas, bolsas para ajudar as pessoas, né, mais carentes a se tornar piloto, mas é bem caro, assim. Hoje, para você virar piloto privado, que é a primeira carteira que você tem que fazer no mínimo 35 horas de voo. E piloto comercial, que é a segunda carteira... Isso em termos de custo? Vamos dar essa noção. Então, o custo varia muito de acordo com o avião. Sei. Você vai fazer um avião com menor, entre aspas, menor potência, você vai gastar menos. Você vai fazer com um avião melhor, um avião mais avançado tecnologicamente, você vai gastar um pouquinho mais. Para essa primeira fase. Então, varia um pouquinho em relação ao tipo de aeronave. É a mesma coisa, você vai tirar autoescola, eu vou fazer com Fusquinha, que era da nossa época, ou vou fazer hoje com um C3, com um carro mais assim, um Gol, um Uno, enfim. Aí depende do carro que você vai usar para fazer. Sei. E aí a segunda etapa é você tirar a carteira de piloto comercial, que aí são no mínimo 150 horas de voo, né? E você gasta um pouco mais. Com aeronaves mais sofisticadas, você maiores. Faz uma parte com aeronaves que você fez do piloto privado e depois você faz com aeronaves bimotoras, né? E aprende instrumento, né? Voar por instrumento nesse curso, né? Aí você está apto a ingressar um táxi aéreo, alguma empresa aérea relacionada a esse tipo. E a terceira fase para piloto de linha aérea, como vocês falaram? Aí é praticamente a sequência, né? Mas aí, tem horas de voo? Não. Aí, acima de 1.500 horas de voo, que é exigência legal, exigência da ANAC. Mas aí, normalmente, você já está voando na empresa. Então, as horas que você está fazendo, elas são contabilizadas. Para a pessoa ingressar na profissão, é o que ele comentou. Você tem, normalmente, essa primeira fase de piloto privado e logo na sequência de piloto comercial. E isso nós temos na universidade. Sei. Nós temos essa formação técnica na universidade, só que o grande diferencial da universidade... eu fiquei contente que ele comentou aquilo que eu queria falar, né? Sei. Mas a universidade ela te abre a mente para várias áreas da aviação. Só a título de comentário, ontem à noite, na universidade... Ou seja, em agosto, em outubro de 2014... ontem à noite eu recebi um comandante de Airbus 330, que ele chegou, vamos dizer, ele já está no mercado há muitos anos, tá? E ele chegou, pô, Gaspar, obrigado, você me ajudou na transferência minha, tal, para vir para cá. Eu queria muito, e olha, o curso está excelente, estou adorando. Ele falou, estou na aviação já faz mais de 20 anos, e na universidade eu estou vendo coisas que eu nunca imaginava que fazia parte da aviação. Perfeito. Por quê? Porque quando a pessoa ingressa, ela faz formação técnica para piloto privado, formação técnica com exigências da ANAC para piloto comercial, ele conhece só a formação técnica. Quando ele vai para uma formação superior, ele tem aquela formação técnica, mais as outras áreas que envolvem a aviação. Que é o controlador de voo também? Não, aí é uma outra carreira. É outra formação. Mas ele tem que ter ideia do trabalho do controlador. Sei. Isso nós fazemos visita para os alunos, para ele conhecer uma torre, ou conhecer o APP São Paulo. Temos controladores que dão aula no curso também. Então, acho que a questão muito importante, as universidades elas fazem isso daqui, ó. Ela amplia o leque de conhecimentos daquele aluno. Por isso que as empresas aéreas hoje estão dando preferência na contratação de quem tem formação superior. Piloto de helicóptero é a mesma coisa ou são cursos separados? São cursos separados. É a mesma coisa que você ter a carta de carro e de moto. Sei. Tá? Então, mesma coisa. Você tem disciplinas correlatas, mas são inclusive licenças diferentes.
Então, algumas partes da disciplina são iguais, mas você tem licença de piloto privado de avião, piloto privado de helicóptero, piloto comercial de avião, piloto comercial de helicóptero, piloto de linha aérea de avião, de helicóptero, é tudo separado. Então, muito embora o voar seja muito semelhante do avião e do helicóptero, você tem questões diferentes, são separados. Porque o avião voa porque tem asa, né? E o helicóptero voa de teimoso, certo? Vamos conversar com o piloto de helicóptero para ver como é que ele... Seria uma coisa que você poderia ter falado no início, né? É verdade. Eu voei helicóptero por mais de 20 anos. Ah, né? você... Então, tenho uma boa experiência em helicóptero, vou avião também, né? Sei. Mas a minha experiência é muito maior na parte de helicóptero do que de avião, né? O que um piloto precisa saber para pilotar um avião? Que conhecimentos são esses específicos? Saber voar, saber instrumentação. Saber voar é operar os isso, equipamentos. pé e mão. Sei. Isso é aptidão, né? Saber instrumentação, estudar bastante, porque... O que seria instrumentação? Saber voar por instrumento, que é sem ser visual, né? Saber olhar os instrumentos, o que você está tendo ali na frente. Hoje em dia temos o GPS, né, que ajuda bastante. E basicamente quando você entra numa companhia aérea, você aprende todo o avião que você vai voar. Você não, por exemplo, eu vou em Embraer, eu vou aprender exclusivamente o Embraer. Sei. Entendeu? Aí o simulador é só o Embraer e não posso voar outro equipamento da companhia aérea. As pessoas falam, você voa também outro equipamento da companhia aérea? Não, só voo o equipamento que eu fui contratado, que no caso é a Embraer 190. E a gente faz todo um curso inicial do avião e faz uma série de horas de simulador. E todo ano tem rechecks, né, no simulador e teórico também. Todo ano, a mesma coisa. Mas para você passar uma aeronave maior... Aí a companhia te faz o convite, no caso, e aí você estuda de novo, te dá um curso. Dá o curso do avião inicial, teórico e prático no simulador. Aí você está apto a operar a aeronave. E todo ano tem que fazer de novo a reciclagem, né? Todo ano tem a mesma coisa. Porque a grande questão, só completando, a grande questão o que é? Na hora que você está voando, acontece o problema, acontece a pane, muito embora todas as aeronaves sejam muito automatizadas, o piloto ele tem que agir por instinto. Não dá para ele ficar pensando como é que é isso, como é que é aquilo. Qual é a norma exatamente? Não, ele tem que agir por instinto. É lógico que dependendo da pane. Sei. Dependendo do tipo de voo que ele estiver fazendo, ele tem tempo até de consultar manual para resolver aquela pane. Agora, tem situações que ele tem que agir de imediato, agir por instinto. Por isso, o comentário em relação a fazer simulador de voo, a você estar voando aquela aeronave, você tem que estudar, você tem que aprender tudo o que acontece naquela aeronave. Como é que funciona o sistema de alimentação, como é que funciona o sistema de combate a incêndio, olha o trem de... Porque qualquer problema que você tem, você já tem uma linha para onde que eu vou. Então, ele também comentou em relação ao tipo de voo que você está fazendo. Quando você começa a voar, o piloto normalmente ele começa voando com referências visuais. Então, você voa um avião menorzinho, normalmente um motor a pistão, semelhante ao motor dos carros. E durante esse curso técnico, ele aprende como é que funciona o motor também. Sei. Tá? Então, ele está voando, ele está olhando referência. Ele está olhando, aqui tem uma estrada, ali tem um morro, ali tem um rio, linha férrea. É voo com referências visuais. Que é um voo inicial, voo, entre aspas, quando ele está aprendendo. Quando ele muda de nível, quando ele chega para piloto comercial, normalmente você vai fazer piloto comercial multimotor, por isso a importância de fazer o voo em avião multimotor, e também o voo por instrumentos. Aí muda a referência. Ao invés dele olhar para fora, ele tem que olhar para dentro. Então, no começo, eu me lembro quando eu comecei a voar, o meu instrutor às vezes falava, Gaspar, não olha para dentro, olha para fora. Ele pegava um papel, amassava, punha assim no painel, para de olhar no altímetro, para de olhar aqui, olha para fora. Quantos pés você está? Eu acho que eu estou a 1.500. Aí ele tirava, você errou. Aí eu acho que eu tô... Então, era assim, ele queria que eu olhasse para fora. Quando eu mudei de fase... Aí a situação mudou. Aí nós chegamos, vários voos nós fizemos. Primeiro você faz num simulador de voo, depois você vai voar, ele fechava. A gente tem voo sob capota. Ele fechava a cortina e colocava uma tela na frente e você voava olhando o instrumento. Aí é olhar para dentro, porque aí mudou a situação. Que é o que faz hoje, por exemplo, que no tipo de voo que está fazendo dentro da Azul, não voa visual, eles voam por instrumento o tempo inteiro. Então, o tempo inteiro ele voa olhando para dentro do avião.
E hoje em dia a gente menos pilota e mais gerencia. Então, a pilotagem é o mínimo que a gente faz, bota o automático e gerencia todos os problemas que tem na cabine, toda a instrumentação e gerencia os problemas que estão vindo na cabine. Às vezes o passageiro não sabe lá atrás, a gente está com uma pane lá dentro resolvendo, e ele nem sente nada, a gente resolve, a gente tem todo um checklist para resolver isso, ele nem sabe e faz um voo tranquilo. Por isso que é muito seguro hoje a aviação. Tudo está escrito. Então, quando alguns pais sentem um certo temor quando algum filho fala, você é piloto, é muito perigoso, né? É mesmo uma profissão muito perigosa? Tem? Olha, na realidade, se você for analisar várias outras áreas, às vezes é mais perigoso você ir para o trabalho, para o escritório, do que você voar. Você entendeu? É mais perigoso. Estatisticamente falando. É mais perigoso. Você corre muito mais risco de ir de carro ou de moto da sua casa até o trabalho e trabalhar no escritório do que você fazer um voo muitas vezes daqui para a Europa e voltar. Então, hoje, o que acontece, o que desperta esse sentimento? Se você for analisar quantas pessoas morrem no trânsito, você vai ver que é muito maior do que a quantidade de pessoas que morrem num acidente aéreo. Claro, é infinitamente maior. Só que o que acontece? Ali morrem muitas pessoas, muitas vezes juntas. E se você for ver hoje, apesar dos acidentes que aconteceram, o Brasil, hoje, a gente tem uma aviação relativamente segura. Tá? Eu até acho que é uma aviação segura, comparado com vários outros locais do mundo, vamos dizer assim, né? Até aprendi na faculdade, um acidente aeronáutico hoje é como se fosse um queijo suíço. Todos os buracos têm que estar alinhadinho para acontecer o acidente, porque são vários fatores, não é sempre um fator, são vários fatores. Então é muito raro acontecer. Então, para acontecer um acidente, o exemplo que ele comentou do queijo suíço é assim, você imagina várias fatias de queijo e o furinho. Essa fatia tem um furo aqui, essa tem um furo. Então, são os vários sistemas de controle que acontecem. Então, por que a gente tem 2 pilotos a bordo da aeronave? Justamente um dos sistemas de controle. Você tem o comandante, você tem o copiloto, cada um tem sua responsabilidade a bordo. É um piloto que está voando, o outro que está monitorando, é o que ele falou. Hoje o piloto ele é mais um gestor de sistemas, falando de aviação grande, não estou comentando aviação pequena. Aviação pequena você voa na unha. Quando eu aprendi a voar, foi pouco tempo atrás, a gente nem piloto automático usava, era na unha. Sim. Então você aprendia todos os instrumentos, tudo na unha, na mão. Hoje em dia você tem que gerenciar o que o piloto automático está fazendo. Você faz uma programação, mas o tempo inteiro você tem que estar monitorando e conferindo tudo o que está efetivamente acontecendo. Então é uma situação diferente. Então um copiloto é um piloto? Sim. Ou ele está em preparação para ser piloto? Essa é outra dúvida que todo mundo fala. Você é copiloto, e quando você vira piloto? Então você é vice-piloto, não é isso? Não, na verdade, todos nós na cabine somos pilotos, mas exercemos cargos diferentes. A gente que é copiloto trabalha até mais comandante às vezes. O comandante fica só observando o que você faz e te assessora. Você pilota o avião e ele vai te assessorando. Porque, na realidade, como a gente faz várias etapas num dia, normalmente a gente reveza, cada um faz uma. Eu faço a primeira, você faz a segunda e vai revezando. Então, as dúvidas das pessoas é, você é copiloto, quando você vira piloto? Não, a gente é piloto, mas exerce o cargo de copiloto, né? Comandante, a responsabilidade do voo e tomada de decisão final é responsável o comandante. Existe uma hierarquia. Hierarquia, sim. E um salário mais alto. Sim. Piloto, sim. Quer dizer, você tem meta de comandante. Se tornar comandante, não é piloto. Piloto você é. Piloto sou eu. Se tornar comandante, que é uma hierarquia. Isso. A gente estava conversando, ele até acha que o copiloto devia ganhar mais que o comandante. Bom, a gente trabalha mais. É mesmo? Trabalha mais. Não, mas é assim, então os dois são pilotos. Claro. Se tiver um problema com o comandante, o copiloto, ele é piloto formado, ele tem todas as condições de voar. Normalmente, a empresa, você tem que designar. Um deles é o comandante, não dá para ter 2 comandantes. Um é o comandante. Eu costumo comentar até com meus alunos, olha, se está o presidente da companhia aérea a bordo e está o comandante ali dentro, quem que manda no voo? É o comandante. Na hora que pousar, o presidente pode até mandar ele embora, mas durante o voo, enquanto a porta está fechada, quem manda é o comandante. Ele tem a autoridade máxima sobre tudo. Tá? Então, são funções designadas pela empresa. Então, vocês falaram que é uma profissão que tem um custo alto de formação. Os salários compensam? Acho que depende muito de onde você vai Lógico, voar. e do seu padrão, mas comparando com a média dos salários. Ele pode dar um exemplo dessa etapa inicial e depois eu complemento. Assim, hoje em dia, o salário varia com o equipamento que você voa, o tipo de avião que você voa, rotas que você voa, porque na aviação a gente trabalha de domingo e feriado, então quando a gente trabalha de domingo e feriado, a hora de voo é maior que a gente ganha. Então, vamos ver, copiloto, o salário varia de 4 a 11 mil.
dependendo do equipamento, da rota que você voa. Comandante varia de 9 a 30 mil reais. Então, é variável com o equipamento que você voa, as rotas que você voa. Quer dizer, um piloto sempre está almejando um equipamento maior, uma rota mais longa ou internacional e se tornar comandante. Essa seria a carreira. Essa é a sequência. Sei. E isso acontece tanto no avião quanto no helicóptero. Também no helicóptero? Mesma coisa. Só que o helicóptero, vamos dizer, você tem praticamente a mesma situação, só que assim, muitas vezes a entrada do aluno no mercado é um pouquinho mais rápida. Então, varia de empresa para empresa, de equipamento para equipamento. E também é muito importante. Você fala, a empresa X paga a mesma coisa que a Y? Não. Cada uma tem o seu programa de salário. Cada um tem o seu programa de, entre aspas, de bonificação. Que ele falou, eu voo de sábado, eu voo de domingo. A hora que ele voa no sábado e domingo é maior do que a hora de voo da semana. Claro. Se ele voa noturno, ele tem um adicional por voo noturno. Enfim, então, sabe, a gente está mostrando uma situação, ele falou as faixas salariais, no helicóptero normalmente está um pouquinho maior do que o do avião. É mesmo? Dependendo do local que você vai voar. Até pelo fato de que muitas vezes o piloto de uma empresa aérea, ele voa para a empresa. E muitas vezes o piloto do helicóptero, ele voa direto para o patrão, que é o dono do equipamento. Então ele quer muitas vezes pagar um salário melhor para ele ficar mais, assim... seguro. Não que isso vá mudar, porque quando o piloto ele é profissional, ele é responsável, independente do que esteja acontecendo, iniciou o voo, eu tenho que ser um cara profissional em todos os momentos. Até varia, falou, a aviação executiva mesmo varia também o salário, porque o patrão quer segurar o piloto, ele confia nele, então às vezes o salário é bem mais elevado, da oferta, bem mais elevado que a aviação comercial, para segurar o piloto, ele quer um profissional competente voando para o executivo. Há um tempo atrás, com o boom da aviação, com as classes sociais menos favorecidas adentrando, se falava que faltavam pilotos. Essa é uma realidade verdadeira ou mudou isso? Olha, é assim, se a gente for analisar, a aviação ela anda para e passo com a economia. Sei. A economia vai bem, a aviação vai muito bem, obrigado. A economia começa a cair, a aviação começa a sentir retração. Então... E com o mercado de pilotos é a mesma coisa? É a mesma coisa. Sei. Nós recentemente recebemos um executivo da Boeing para uma palestra na universidade e ele estava comentando para a gente, falou, entre no site da Boeing, dá uma olhada. A gente está projetando tantas aeronaves, só as aeronaves que já têm projetadas até 2020, 2030, não vai ter piloto suficiente no mundo. No mundo. Quer dizer, é uma área. Então, é uma área que, assim, ela tem as suas oscilações. Foi mandado tantos pilotos embora. Dali a pouco, todos eles já estão recontratados. Então, ela tem as oscilações que acho que acontecem em todas as áreas. Tem momentos que estão contratando mais, tem momentos que estão contratando menos. Os jovens me perguntam como é que o pessoal de bordo, não só pilotos, comissários, lidam com fuso horário nas viagens internacionais? No começo é complicado, né? No começo voar de madrugada é bem complicado, assim, você tem que se acostumar. Você acostumado, eu praticamente consigo dormir qualquer horário do dia já. Porque a gente voa de madrugada, começa de madrugada, termina meio-dia, aí você tem que dormir para começar de novo na madrugada. Então é mais se acostumar com a vida, né? E no voo internacional também, quer dizer, aqui é 8, lá é 6 horas para frente. É lógico que observando as devidas proporções, você pega, por exemplo, você vai fazer um voo daqui para a Europa, você vai fazer daqui para lá, você tem a diferença de fuso. Claro. Primeira vez você fica completamente perdido, você fica até desorientado. Mas quando começa a ter frequência, você começa a, vamos dizer, entre aspas, aí, não que acostumar com a situação, mas aquele impacto da primeira vez ele já não é mais tão forte. E você começa a se habituar. Que nem o que ele acabou de comentar, falou, eu durmo qualquer hora que me soltar, eu durmo. Então, realmente é o hábito, né? Assim, a gente tem um mínimo de descanso, né? Na aviação que eu voo, que é a aviação doméstica por enquanto, a gente tem no mínimo 12 horas de descanso por cada jornada de trabalho. Então, eu tenho uma jornada de trabalho de 12 horas de descanso, que é o mínimo, não é o máximo, e aí mais uma jornada de trabalho. Na aviação internacional, dependendo da quantidade de fusos que você passa, você ganha um adicional de descanso obrigatório quando você chegar em casa. O que é importante dizer que um piloto não respeita, o termo é ruim, não obedece fim de semana, feriados, grandes ou pequenos, ele está por isso que a nossa vida social, regido a vida social, pela escala
trabalho. A nossa vida social é complicada até. Ter amigos é complicado, porque enquanto o pessoal está se divertindo na festa, você está trabalhando. Então é muito raro você ter uma vida social boa, assim, com os amigos, que não são da aviação, né? Normalmente você tem mais amigos da aviação do que fora da aviação. Confesso que foi muito difícil achar pilotos, porque, estou voando nesse horário, eu estou em outro lugar nesse horário. É verdade. Quase, né? E assim, para a gente, que nem no meu caso, eu vejo os alunos entrando na universidade. A grande maioria entra sem saber absolutamente nada e vai aprendendo na universidade. Sei. Aí passou um tempinho, 2 anos de formado? Tô 2 anos formado já. 2 anos de formado. Aí de repente você encontra, tô voando na Azul, tô voando na TAM, tô na Gol. Pra gente é uma alegria, uma satisfação tão grande. E a gente sabe da dificuldade. Pra você ter uma ideia, quando vocês nos convidaram para participar, nós tínhamos uma lista. E nós fomos convidando quem podia, porque a pessoa passa a ser regida pela escala de voo. Pela escala. Do jeito que você está com esse papel, empresta o papel. É assim, você fala, vamos tomar um chopp? Peraí, ele tira do bolso aqui, ó. Hoje é celular. Que Hoje é dia celular. que é? Putz, ó, eu tô de sobreaviso. Hoje eu estou em Porto Alegre. E assim, a pessoa passa a ser governada pela escala. Quase que eu não consegui vir aqui. Ontem eu cheguei meia-noite. É. Estou aqui agora, né? Foi pura coincidência que consegui. Muito bem, eu só como informação vi no site da faculdade em Morumbi que o FIES já está começando a pagar horas de voo, né? Não, nós ainda estamos em processo de estudo. Tá, e não isso está ainda deverá, aprovado. não, isso deverá acontecer em breve, tá? Existe uma exigência que a hora de voo esteja inserida dentro da grade para que ela possa ser paga. Sei. Nós estamos fazendo uma reestruturação no curso, tá? Então, isso é uma questão que acho que vai ajudar muita gente. Daqui tá? para frente. Só que vai elevar também o valor da mensalidade. E isso também a gente fica um pouco preocupado, né? Uma outra questão importante. Hoje, que nem na Embi Morumbi, a única universidade do Brasil que tem pós-graduação na área de aviação também. Sei. Eu coordeno uma pós-graduação de segurança de voo e nós temos pós-graduação de Direito Aeronáutico e de Gestão de Aeroportos, que são as 3 grandes áreas da aviação. Isso é importante para mostrar que a aviação está passando por um processo de amadurecimento e de crescimento da sua cultura. No passado falava, olha, o piloto é empurrador de manete. O cara não só sabia voar e pilotar aquele avião. Hoje em dia não. Ainda bem que ele comentou o que eu precisava. Hoje em dia o piloto ele é um gestor. Então a gente tem que mostrar para ele todas as áreas da aviação, que são várias, para que ele possa, vamos dizer, optar por uma das áreas e ter condição de trabalhar em qualquer momento, em qualquer canto, porque acho que isso que é muito importante. Eu agradeço a contribuição de vocês e até o próximo Desafio Profissão.